Saudações neste dia de Corpus Christi, no novo contexto nacional, dinamizado por uma política de mais respeito ao povo, ao país. Cumprimentos a todos e a todas que professam a sua fé no Jesus que tem corpo histórico, corpo geográfico, corpo cultural, corpo econômico, corpo político do primeiro século do cristianismo. Muitas manifestações hoje, com tapetes feitos de serragem, de várias cores, com procissões, com bandas musicais, bandeiras coloridas, corais, celebrações, todas exaltando Corpus Christi, corpo de Cristo. Também a Marcha para Jesus em São Paulo, em concorrência e em contradição ao movimento católico histórico tradicional, lá com seus corais, bandas, cantores e cantoras gospel, com seus instrumentos musicais refinados tecnologicamente, que certamente não foi doação de ninguém, mas custaram muito dinheiro, suas guitarras, e agora com as suas danças também. Outrora eram coisas mundanas, eram coisas do diabo, agora incorporadas à Marcha para Jesus, com pessoas dançando, festejando e tal. Uma espécie de sertanojo batizado de evangélico, de gospel, de religioso. Mas eu gostei mesmo daqueles grupos que em vários lugares onde o próximo passa fome, onde o corpo de Cristo é dilacerado pela miséria dos que se festejam, causada por aqueles que não olham para essas coisas, passando por cima dos seus tapetes de material caro, ouvindo as bandas musicais gospel de valor em dólar. Me emocionei com as pessoas que distribuíram muitas toneladas de alimentos para saciar por um dia, por 2 dias, por vários dias, com cestas básicas também, as famílias que passam fome por causa do desemprego. Me parece, para minha convicção, para minha visão da fé, que estes realmente entenderam o que é o corpo de Cristo, e não passar por ele sem lhe dar o que comer quando ele passa fome. Não passar por ele sem visitá-lo quando ele se encontra preso. Não passar por ele como se nada acontecesse quando ele se desmonta em doenças, contaminações e até mesmo pelas drogas, atingidas por esta parte do mercado que é o mesmo mercado que domina, mas que é subterrâneo, ilegal, corrosivo. Por os que passam por ele, por esse corpo de Cristo, que se encontra nu e o reveste, o veste, com aquilo que é básico para o mínimo de dignidade. Então, estes que assim fizeram me comovem muito mais e me parecem compreender muito mais o corpo de Cristo hoje, que sofre tantas marcas do abandono
graças ao capitalismo associado ao fascismo que ameaçou o nosso país e matou muita gente nessas condições e sob contaminações. Me comovo muito mais com estes que não adotam instrumentos caríssimos, vozes treinadas em escolas de música, mas que são capazes de cantar a solidariedade. E me comovo também com aqueles cristãos e aquelas cristãs que lutam diuturnamente para mudar definitivamente as causas que dilaceram o corpo de Cristo nos pobres e abandonados. Viva o corpo de Cristo e os e as que lutam para socorrê-lo quando em estado de fome, de pobreza e de miséria. Já nos encontraremos após a vinheta para tratarmos do nosso tema. Pois bem, no programa de ontem, quarta-feira, às 10 da manhã, Fala Meu Povo, eu tratei das forças que abafam, desorganizam, fragmentam e destroem as falas do nosso povo. Hoje eu volto para falar neste programa Conversa.com sobre a necessidade de o nosso povo conversar, falar primeiro consigo mesmo e depois a ser escutado por aqueles que o esmagam e o calam para que não fale e não diga do que realmente precisa ser falado, que é a busca da justiça econômica, de estrutura nova que sustente um novo projeto de sociedade com justiça econômica, política e social. Então, algumas falas do povo, de parte do povo, não chegam a ter maior expressão do ponto de vista da durabilidade e das consequências para as vidas do povo, para as vidas do Brasil, do povo, do país para o povo. Por exemplo, já tratei também no Fala Meu Povo, também no chimarrão.com dessa semana, este foi na terça-feira, do que representa, por exemplo, Sérgio Moro, o famoso Marreco de Maringá, e todo o projeto por ele mantido, ele e o seu comparsa, Deltan Dallagnol e todos os outros, que se chama Lava Jato. Que não é um projeto somente dele, é um projeto que representou os interesses dos bancos, representou até mesmo setores comerciais multinacionais importantes e, sobretudo, representou os interesses do imperialismo, dos oligopólios, principalmente da área da infraestrutura, da indústria da infraestrutura, das empresas da infraestrutura, que eles precisavam destruir no Brasil, como fizeram, da área da energia, particularmente do petróleo, do gás, e outras tantas áreas, mas principalmente estas,
que Sérgio Moro, na sua formação de traidor da pátria desde a origem da sua família, se dispôs a realizar como forma de calar o nosso povo, de calar a nossa classe trabalhadora. Porque uma das formas de calar a classe trabalhadora é a de expatriá-la dentro da sua própria pátria, destruindo seus empregos. E Sérgio Moro, juntamente com seus comparsas e a satânica Lava Jato, conseguiram calar o povo, destruindo milhões de fontes de trabalho. Tudo para atender interesses absolutamente mesquinhos, perversos, egoístas, que visavam o lucro de alguns. E aí vem o povo, que não é muito povo, mas é parte do povo, que representa um pouco do que cresce na grande maioria do povo, que são pessoas num determinado aeroporto que vaiaram Sérgio Moro, gritaram que a hora dele está chegando. Dito dessa forma, sim, exatamente. Está chegando, que vai chegar. 2 verbos numa mesma frase. Sim, não representa bem o povo brasileiro, porque é gente de aeroporto, esta gente que alguns sociólogos analfabetos chamam de classe média, que na verdade são trabalhadores, são eles que, depois da destruição provocada a partir do golpe de 2016, são eles e elas que viajam de avião. E eles e elas que apoiaram no passado recente Sérgio Moro, dizendo que eram milhões de Sérgio Moro. Agora gritam, vaiam e dizem, a tua hora está chegando. Então não é tanto o povo brasileiro, mas ele representa um pouquinho dos sentimentos do povo que crescem na descoberta do que representou esta desgraça no Brasil. Eu digo que não é bem o povo porque o povo precisa ser representado por si mesmo. O povo precisa conversar consigo mesmo, a grande maioria. As massas populares que ocupam todos os recantos e diferenças do trabalho. Nessa divisão social, o povo precisa, na sua grande maioria, conversar consigo mesmo. E quem vaiou Sérgio Moro não é bem essa maioria que conversa consigo mesmo. Já vale, mas vale pouco. No entanto, um outro exemplo que darei aqui já vale mais. Que se trata do presidente Lula perseguido por Sérgio Moro, odiado por Sérgio Moro, portanto, por tudo que ele representa da parcela da classe dominante brasileira e internacional, quando visitou Pernambuco, ao chegar no polo industrial automotivo, na indústria de automóveis, numa indústria de automóveis em Pernambuco, foi ovacionado, e ele comenta isso num pequeno vídeo que se surpreende com o povo. O senador Humberto Costa, que é de Pernambuco, publicou um vídeo e fez um comentário no Twitter, que vocês podem ver, sobre esta visita emocionante do presidente Lula. E ali o povo já começa a demonstrar que fala. E quem é que fala? São os trabalhadores e trabalhadoras, são muitas mulheres que cantam e dizem viva Lula, e Lula, e Lula, e Lula. E ali há uma consistência maior do que no primeiro caso, aqui por mim
mencionado agora. Porque se trata de trabalhadores e trabalhadoras que compreendem no universo do conflito, da divisão de classes, que ali há uma substância material da geração de empregos, na qualificação da renda, na absorção da mão de obra qualificada, numa massa que começa a se posicionar agora com uma visão mais crítica, porque se encontra no trabalho. Só é possível se ter uma visão mais crítica, analítica, que leve o trabalhador e a trabalhadora a perceberem as injustiças econômicas e a reagirem contra elas quando ele e ela se encontram envolvidos no trabalho, na produção, no poder de consumo, na geração de renda, na qualificação da vida de seus familiares, de seus filhos e filhas na escola, deles e delas mesmo trabalhando, buscando aprofundar o conhecimento tecnológico, ensino médio e universidade. Isso já se vê aqui, vale a pena conferir isso também na conta do Twitter do senador Humberto Costa, que é de Pernambuco. É entusiasmante, é esperançador, para conjugar o verbo desta forma no infinitivo, como faz Paulo Freire. É esperançador. É um sinal de quando o povo fala, o povo reconhece da onde vem a solução, porque trabalha. O povo se mobiliza e se alegra coletivamente, porque no trabalho há esta possibilidade. No desemprego, no subtrabalho, no subaproveitamento, as pessoas se fragmentam e não há sindicato para desempregados e subtrabalhadores. Há uma deterioração da crítica, da percepção da condição de classe. Então é preciso o trabalho. E os trabalhadores e trabalhadoras desta fábrica que ovacionam o presidente e depois o escutam em milhares de pessoas falar sobre a necessidade, a importância e o valor da educação. É isso. Mas ainda nos encontramos longe da necessidade do povo falar consigo uns com os outros, no mesmo trabalho, na produção, nos outros trabalhos. Ainda nos encontramos longe por causa da devastação que sofremos, o golpe de 2016, com a traição que sofremos em 2016 e depois com a eleição do fascismo em nosso país. Nós nos fragmentamos, nós nos rebaixamos. Ali as pessoas passaram a confundir, grande parte da população brasileira passou a confundir, afundando no desemprego, afundando no subemprego, afundando no trabalho temporário, no emprego temporário, afundando na desproteção das leis do trabalho. Muitos transformaram a sua santa rebeldia contra a opressão e contra o domínio perverso, explorador da classe dominante, uns contra os outros. Foi aí que cresceu o abuso contra as mulheres, o machismo transformado em massacre das mulheres durante a pandemia em casa, coisa que ainda vem acontecendo. Foi nesse ambiente que trabalhadores perdidos, extraviados da sua consciência de classe, passaram a brigar uns com os outros, vizinhos e vizinhas,
afundaram no tráfico de drogas para salvaguardar um bocadinho de comida, de alimentação, de sobrevivência. É o que dá o fascismo e o neoliberalismo de mãos dadas contra a classe trabalhadora, o povo, além de não falar, de não conversar sobre si, sobre seus direitos, sobre as suas condições, sobre seu direito à dignidade, sobre o seu direito à revolução. Esse povo, a serviço da classe dominante, dos oligopólios exploradores, dos opressores que nos massacram todos os dias, o próprio povo toma em suas próprias mãos o massacre e se passa a maltratar uns aos outros. É muito difícil a consciência se manter elevada quando o povo não pode mais falar sobre si, sobre a sua coesão de classe, sobre a sua estratégia de classe, que é a tomada do poder. Digo a vocês que venho passando, e eu acho que já passei pela pior situação neste momento da minha vida, mas nunca me permiti trair a classe trabalhadora. Lembro-me que fui a uma fotocopiadora solicitar um trabalho e fui maltratado. Reclamei dos maus tratos a mim, acho que com preconceito de idade. Reclamei do trabalhador que fez isso comigo, disse para ele: como fazes isso com um trabalhador, com um professor? Eu sou um trabalhador igual a ti que está aí atrás desse balcão. Quando veio a meu socorro, alguém que era talvez da gerência, disse: o senhor quer registrar uma queixa contra esse maltrato? Disse: não, o que eu tinha que dizer para ele, eu já disse para ele. Eu não sou dedo duro de trabalhador. A crítica que eu tinha que fazer, eu já fiz diretamente para ele. Eu não dedo ninguém. No entanto, muitos trabalhadores e trabalhadoras se transformaram em dedos duros. Durante essa crise, quando em sala de aula eu já me referia a isso, eu fui dedado, caluniado, passado por cima por outros trabalhadores e trabalhadoras de quem eu era professor. Isto ocorre quando há esse vazio da classe trabalhadora que não consegue mais falar enquanto classe. Usa seu poder do pensamento e da voz para falar uns contra os outros e se traírem mutuamente. Então, este exemplo de Pernambuco nos ajuda a entender que nós precisamos falar mais uns com os outros, conversar mais uns com os outros. Precisamos recriar os nossos movimentos sociais, avançarmos para além das lutas específicas, identitárias, que são importantes, mas há uma outra que é superior, no sentido de unir a classe trabalhadora toda no país, para que nós aprendamos a nos reunificarmos e a redescobrirmos a nossa força de conversarmos uns com os outros, umas com as outras, enquanto classe. Mesmo que uns sejam professores e professoras, outros sejam garis, outros sejam médicos, enfermeiros, enfermeiras, todos somos trabalhadores e trabalhadoras e precisamos conversar uns com os outros sobre nós. E depois, unidos, manifestarmos a nossa voz unitária no que é prioritário como coisa primeira a ser falada para fora, para cima, para desbancarmos, como diz São Lucas, os que estão no trono nos explorando. Então precisamos conversar. Precisamos conversar muito mais, mas de forma absolutamente respeitosa, de forma a resgatarmos a nossa consciência de classe, isto é, ninguém que é trabalhador é contra trabalhador.
Não importa se no passado recente o sujeito diz que votou em Bolsonaro, que defendeu Bolsonaro, que foi a Brasília, depredou os símbolos da República, não importa, isso tem que ser superado. Trabalhador é trabalhadora sempre. E é isso que nós temos que conversar uns com os outros. Eu comecei falando no corpo de Cristo. Este corpo do Cristo que trabalha, que sua, que tem medo de perder o emprego ou que perde o emprego. Esse corpo do Cristo crucificado hoje na pobreza e na miséria precisa ser resgatado pela unidade de todo o corpo de Cristo, que é a classe trabalhadora. Esta é a nossa tarefa. Cada um de nós tem que vivenciar em si com os outros mais próximos esta consciência de classe. É isso que nós precisamos conversar hoje. Este é o nosso tema central hoje em todas as nossas conversas. Abraços proféticos e revolucionários e até amanhã às 10 horas com o programa Fé e Luta.